no hospital para reverter uma cirurgia por causa de um atentado. Quanto ele sofreu, quanta dor. Quem não se lembra dos filhos naquela cama de hospital, da Michele, orando, dobrando o joelho para que o pai tivesse uma chance. Atentado contra a vida dele. Eu vi o presidente preocupado com as pessoas na pandemia e por isso ele arrumou rapidamente alternativas. Por isso veio o auxílio emergencial, por isso veio o Pronamp, por isso veio o benefício emergencial. Quantos empregos salvos? Eu acompanhei o presidente, a alegria dele em cada entrega de obras aguardadas há muito tempo. O Brasil era um cemitério de obras paradas. Eu vi a alegria do presidente com Rogério Marinho entregando água no Nordeste, fazendo poço artesiano, fazendo a transposição do São Francisco. Eu vi o presidente lutando para baixar impostos, e ele baixou impostos, baixou no combustível, baixou IPI. A alegria do presidente fazendo Pix, a alegria do presidente se preocupando com as pessoas, e é por isso que o presidente gosta de andar no meio de vocês. E tem gente que não anda no meio de vocês. Presidente, o senhor faz falta. O senhor faz muita falta. Só que a injustiça não vai prevalecer. E eu tenho certeza que o senhor vai voltar. E o senhor vai voltar para trazer esperança para essas pessoas aqui. Porque essas pessoas que estão aqui, vestindo verde e amarelo, essas pessoas que estão aqui porque encontraram um presidente que confia, que acredita, que gosta, que ama a família, que ama a pátria, que é temente a Deus e que luta pela liberdade de todos nós. Por isso é que nós estamos juntos. Por isso que a gente está aqui e eu quero ouvir vocês. Um grande volta Bolsonaro! Eu tenho certeza que depois desse evento, Deus vai tocar o coração de cada parlamentar, de cada deputado, de cada senador, de cada líder. Nós vamos ter anistia. E eu tenho certeza que essa anistia vai ter sido uma conquista de cada um de vocês. Cada um de vocês que saiu das suas casas, que vestiu verde e amarelo, que está aqui conosco para lutar pelo próximo, para lutar pelos nossos irmãos, para lutar pelo nosso Brasil. Viva o Estado de São Paulo, viva o Brasil, que Deus abençoe vocês. Brasil! Brasil acima de tudo! Grande abraço! Minha gente, prepare o coração. Quero já avisar vocês, depois do Malafaia, já é o presidente Bolsonaro que vai falar. Agora, porém, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Alguém aí está precisando de ajuda? Por favor, peço o pessoal do SAMU ali, por gentileza, para socorrer ali, ó. Embaixo dos cartazes. Por gentileza, peço alguém aí do SAMU para socorrer lá. Nós não tivemos a presença do governador Cláudio Castro, porque ele está socorrendo nesse momento as pessoas que estão passando por extrema dificuldade. A previsão aqui hoje era de chuva, mas o Senhor diz: ai daquele que mexer no ungido do Senhor. E você, Silas Malafaia, o Senhor ouviu a sua voz. E agora, neste momento, eu peço à nação brasileira que abra os seus ouvidos, porque o que esse homem vai trazer aqui agora é a verdade escancarada ao Brasil.
nós vamos ouvir nesse momento o grande idealizador deste encontro da anistia. Ele é Silas Malafaia! Boa tarde, povo abençoado do Brasil! Para a gente chegar até aqui a anistia, nós temos que fazer uma retrospectiva, porque nós estamos diante da maior perseguição política da história do Brasil, a farsa de um pseudo-golpe. Preste atenção. Você sabia que foi o presidente Bolsonaro que nomeou, a pedido de Lula, o novo comandante do Exército? Quem nomeou o comandante do Exército escolhido por Lula foi Bolsonaro. Como é que ele vai dar um golpe quando ele nomeia o comandante do Exército de quem ele pretende dar golpe? Isso é o início do absurdo. Segundo lugar, até a gente chegar à anistia, você tem que guardar isso na tua mente e na tua memória. Segundo lugar, entre os dias 2 e 8 de janeiro, Lula no poder, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, enviou mais de 30 alertas ao governo Lula, falando do perigo de manifestação. Nenhum alerta fala em golpe. E qual é a prova? Lula não botou as Forças Armadas na rua, porque se um presidente sabe que tem uma ameaça de golpe, ele assina uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição, e bota as Forças Armadas na rua. Eu estou mostrando que a conversa de golpe não passa de uma farsa. Como Lula é um mentiroso farsante, quanto mais, na cara de pau, um dia desse, ele veio dizer duas asneiras sobre a questão do pseudo-golpe. A primeira, Bolsonaro não deu golpe porque os militares não deixaram. Rapaz, o cara tem que ser muito cínico para falar uma asneira dessa. Vai ler o depoimento do ex-comandante do Exército à Polícia Federal, 8 horas de depoimento. Nenhum deles tem a palavra golpe. Você sabe quem inventou minuta de golpe? A jornalista da Globo, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes. Eu desafio a Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, Alexandre de Moraes, cadê a minuta de golpe? Não existe. O que Bolsonaro sugeriu, uma hipótese de GLO, que eu já citei aqui, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142, é estado de sítio, estado de defesa, do 136 ao 139, e para estabelecer estado de sítio e de defesa, tem que convocar o Conselho da República, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Você já viu alguém dar golpe com Constituição? Golpe é com arma, gente. Agora, a outra asneira de Lula, esse cara, será que dá para botar o nariz de Pinóquio nesse camarada? Olha o que é que esse cara diz. Quem abriu as portas do palácio? Ô Lula,
Quem abriu as portas do palácio foi o general Gonçalves, chefe do teu GSI. Então, se houve golpe, Bolsonaro, o governo Lula é conivente. Abriu as portas do palácio. Vídeos que Flávio Dino não conseguiu apagar e que aparece o general dando água para pseudos manifestantes. Agora, escute isso aqui. Eu vi uma mulher, Bolsonaro, fazer uma análise do inquérito contra você. Preste atenção, porque eu estou dizendo que é pura perseguição política e uma farsa pseudo-golpe. O inquérito contra Bolsonaro tem 207 vezes a palavra possível e suas variantes. No inquérito tem 47 vezes a palavra possibilidade, isso é, não teve golpe. 107 vezes no inquérito tem a palavra teriam ou teria, usada por aqueles que não têm certeza de nada. 25 vezes tem a palavra hipótese ou hipotética. Nem eles acreditam em golpe. É uma farsa pseudo-golpe. Agora escute isso aqui, minha gente. Uma denúncia que está baseada na delação de um cara, Coronel Cid, que foi mudada mais de 10 vezes. E Alexandre de Moraes, o ditador da toga, ameaça prender a família de Cid. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando recebeu a denúncia, a palavra de Alexandre de Moraes no STF é um deboche, é um escárnio. Olha o que ele diz, ele abre aspas. Estão dizendo que o que aconteceu no dia 8 era coisa de velhinhas com a Bíblia na mão ou de velhinhas que estavam passeando num dia ensolarado em Brasília. Covarde, cínico, mentiroso e manipulador. Eu gostaria de informar, já foi dito aqui, não existe golpe contra patrimônio. Golpe é contra o mandatário. Quebrar patrimônio que nós não concordamos não é golpe, é dano ao patrimônio público e a Michele já falou aqui. Aí ele monta uma narrativa, ele mostra imagens do quebra-pau para tentar dizer que houve uma tentativa de golpe e não passou de uma manifestação. E aí esse cara diz assim, das 497 pessoas presas com tornozeleira, esperando julgamento, apenas 47 são maiores de 60 anos. Esse cara quer dizer que uma estatística, Bolsonaro, vale mais do que uma pessoa? Mulheres de 70 anos, 67, não sabe nem o que significa golpe. 14 anos, 15 anos, 16 anos de cadeia.
Vocês já falaram de Débora, né? Tem mulher com batom aí? Dá para você levantar o batom? Olha aí com batom. Pessoal, filma aí e manda para Alexandre de Moraes. De tanto batom que está aqui, dá para dar golpe no mundo. Isso é uma palhaçada. Agora eu quero falar, ele liberou ontem a Eliene, estudante de psicologia, que foi fazer um estudo em Brasília de manifestação. 2 meses depois que ela voltou para o Maranhão, presa. 2 anos presa. E agora ele coloca na prisão domiciliar. Mas tem uma outra mulher, a Geicimara, a Eliene, 28 anos, a Débora, 39 anos, a Geicimara, 28 anos, condenada a 14 anos. Escuta a história dessa mulher. Ela ajudou uma pessoa que estava passando mal com um policial. Ela estava na manifestação em Brasília e carregou a pessoa para dentro do palácio. Quando a polícia cercou, ela foi presa. Condenação 14 anos. Ela perdeu 20 quilos, Bolsonaro. Ela está em grande depressão, com pensamento suicida. Você já parou para pensar o que é isso? Uma pessoa que foi ajudar alguém que estava passando mal, está presa há 2 anos em Goiás. Colocaram ela em prisão, em cela de mulheres de alto grau de periculosidade. Ela já apanhou na cadeia. E eu não posso esquecer de falar, General Braga Neto. Sabe por que ele está preso? Porque Alexandre de Moraes diz que ele estava tentando obstruir o processo. Um general condecorado no exterior, com ficha limpa. Ah, eu não vou me calar aqui não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe, não. É para marcar posição. Escute isso, povo brasileiro. O ministro da Defesa de Lula, vou repetir, o ministro da Justiça de Lula, José Múcio, declarou: não houve golpe. O ministro Gilmar Mendes, em uma entrevista na TV de Portugal, disse: não tem golpe, não apareceu ninguém para assumir, houve baderna. Alguém disse uma frase, Bolsonaro, muito interessante. Quando o judiciário politiza suas decisões, a justiça sai pela porta dos fundos. Uma outra pessoa diz o seguinte: a justiça de uma nação não é uma arma. A justiça é um escudo para proteger os cidadãos da injustiça. Agora, eu já estou chegando aqui no final, mas agora a chapa vai esquentar. Senhor presidente da Câmara, Hugo Mota.
O senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, disse: eu sou o árbitro, eu sou o juiz, só se for juiz iníquo. Porque ele pediu aos líderes partidários para não assinar a urgência do projeto de anistia. Eu espero, Bolsonaro, se Hugo Mota está assistindo isso aqui, que ele mude. Porque você, Hugo Mota, está envergonhando o honrado povo da Paraíba. E eu tenho certeza, porque nós ouvimos aqui os governadores, que os deputados não vão abrir mão de assinar o pedido de anistia já! Agora, gente, eu fico olhando, eu fico com vergonha de ver a falta de caráter de Lula e da esquerda. Esses caras pediram anistia para assassinos, guerrilheiros, assaltante de banco, sequestrador de embaixador. Eles pediram anistia ampla, geral e restrita, e foi dada. E agora, governo Lula, Rede Globo, esquerda, contra a anistia. Lula, a esquerda e a Globo estão contra o povo honesto, patriotas, presos, condenados injustamente. Sabe por quê? Alexandre de Moraes cancelou as multas milionárias da Receita Federal a Globo, jornalistas e artistas. Por isso que a Globo apoia esse ditador. Agora eu faço um apelo aqui. Eu faço um apelo. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, até quando vocês vão respaldar o ditador da toga, Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes está levando o STF a ser o Supremo Tribunal da Injustiça e da politicagem barata. Senhores ministros do STF, não jogue na lata do lixo a reputação do mais importante tribunal do país. Os senhores têm mãe, os senhores têm avós, os senhores têm mulheres, têm filhas. Não é possível! Não é possível!
tradução aqui está dizendo fora Moraes. Você quer mais uma prova da perseguição a Bolsonaro? O mensalão. O STF levou 1 ano e meio para aceitar a denúncia. 4 anos de julgamento. Denúncia contra Bolsonaro e os outros? 30 dias. E querem julgar até o final do ano. A minha palavra final é essa aqui. Senhores ministros do STF, o povo é o supremo poder. Não brinquem com o povo pacífico. Não brinquem com o povo pacífico. A medida do povo brasileiro está se enchendo de tanta covardia, maldade e injustiça. Se os senhores pensam que vão prender Bolsonaro, eu sou de paz, sou aguerrido na fala, mas eu sou de paz. Olha onde os senhores vão querer levar o Brasil. Essas penas, esses julgamentos, bandido, corrupto, que saquearam o Brasil, como José Dirceu, pegou 30 anos de cadeia, está liberado. Se essas pessoas continuarem com essa vergonha de condenação injusta, e se os senhores prenderem Bolsonaro, o que é que pode acontecer no Brasil? Pode não acontecer nada, mas pode acontecer tudo. Vamos buscar um caminho de justiça e de paz. Não é possível, gente. Não tem um brasileiro. Não é possível um deputado e um senador não votar pela anistia. Essas pessoas foram presas. Nenhuma pedra na mão possuíam. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe essas pessoas que estão presas injustamente. A minha oração, permita-me, a minha oração é essa. Deus, em nome de Jesus, faça justiça nessa nação. Não permita que esses homens maus prevaleçam. Deus, tem misericórdia. Avós, idosos, trabalhadores, mães de família, condenados por uma pura perseguição política. Que venham tempos de paz, de prosperidade para o Brasil, porque esse caminho que estão tomando, eles não estão querendo paz. Deus, tenha misericórdia. Povo brasileiro, ninguém é maior do que vocês. Ninguém. Alexandre de Moraes, você pode mandar prender 10, 100,
500, 1000, mas você não vai prender todo o povo brasileiro. Eu termino. Brava gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Anistia! Anistia! Deus abençoe a todos! Não houve golpe, nem tentativa de golpe. Não houve golpe, nem tentativa de golpe. Não houve golpe, nem tentativa de golpe. Só tinha idosos, como teria um golpe. Alô, nação brasileira! Chegou o momento. E agora, eu quero pedir licença a você nesse momento para dizer uma coisa para o senhor presidente Bolsonaro. Aos olhos de certas pessoas, Noé era um maluco. Aos olhos de Jezabel, Elias era um incômodo. Aos olhos dos jesuítas, Jesus era um endemoniado. Aos olhos daqueles que não gostam do Senhor, vão sempre difamar, vão sempre querer falar mal. Mas aquele que está lá em cima, aquele que verdadeiramente une a sua família, que é o primeiro ministério da tua vida, a tua família. Deus sabe o quanto o Senhor tem sofrido. Deus sabe cada vez que o seu coração bate forte, pedindo a Deus que interceda pelas pessoas. O que o Senhor vai ouvir aqui agora é o clamor popular do grande líder da direita do Brasil. A partir de agora, o chão vai tremer, porque vamos ouvir ele, o ex mais amado do Brasil, Jair, 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 Jair Messias Bolsonaro! Alô, Brasil! Minha Paulista, meu Brasil, boa tarde. Meus cumprimentos a todos vocês que dedicaram esse domingo para aqui comparecer, para lutar por aquilo que eu acho que é mais importante que a própria vida, é a nossa liberdade. O homem ou a mulher sem liberdade não vive. Na semana passada, nesse mesmo local, um evento patrocinado pela esquerda, PT, PSOL. O que eles vieram pedir aqui? Vieram falar contra a anistia e pela prisão de Bolsonaro. Quanto à anistia, eles já perderam essa guerra. A grande maioria do povo brasileiro entende as injustiças e agora se socorre da nossa Câmara Federal, do Senado Federal, para fazer justiça. E a anistia é competência privativa do Congresso Nacional. Caso eles votem, o projeto seja sancionado
ou promulgado, no caso de um veto, vale a anistia. Nós estamos aqui, em grande parte, impulsionado pelo episódio da Débora. Eu peço aqui, a mãe da Débora, aqui presente, a missionária Fátima e sua irmã Cláudia, a comparecerem aqui. Se a missionária chora pela ausência da filha de 39 anos, imagine o quão chora a Débora pelos seus 2 filhos de 10 e 7 anos de idade. Você, mãe, imagine por 2 anos dormir e acordar sem o calor dos seus filhos ao seu lado. Débora foi para domiciliar, mas já tem 2 votos no Supremo, Alexandre Moraes e Flávio Dino, para condená-la a 14 anos de prisão. Eu não tenho adjetivo para qualificar quem condena uma mãe de 2 filhos, a uma pena tão absurda por um crime que ela não cometeu. Sou um psicopata para falar que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa armada de golpe militar. E condeno essas pessoas, como diz no jargão da justiça, de passeada, de bolo. E olhem só o que está acontecendo no Supremo no dia de hoje, apesar de domingo. Eles já formaram maioria para condenar a uma pena absurda um pipoqueiro e um sorveteiro por golpe de Estado armado. É inacreditável o que acontece. Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha condenar mais esses 2 por um crime que não existiu. Me acusam de golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, do Alexandre Moraes, do Fábio Chor, que começou em julho de 21, numa live. Você começou a dar um golpe de Estado numa live. Agora vamos ver. Vamos falar quem deu o golpe em outubro de 22? Quem tirou Lula da cadeia? Foi um CEP errado. O cara condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, é tirado da cadeia. Quem descondenou Lula para ele fugir da lei da ficha limpa e se tornar candidato? Os mesmos. E o golpe? O que mais eles fizeram para botar o Lula lá? Vamos falar algumas coisas aqui. Eu não pude mostrar durante a propaganda eleitoral de 22 o Lula falando que era legal roubar celular porque esses vagabundos queriam apenas tomar uma cervejinha. Eu não pude mostrar a imagem
do Lula defendendo o aborto. Não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Imagens dele ao lado de ditadores, como Ortega, Maduro, Ahmadinejad, entre outros. Não pude mostrá-lo no Morro do Alemão, sendo recebido por traficantes. Quando me reuni com embaixadores, me tornaram inelegível. Não pude mostrar imagens discursando na Câmara. No enterro da rainha, eles derrubaram páginas, criaram resoluções fora do tempo legal para perseguir a direita. Fizeram a campanha para menores tirar título de eleitor. E essa faixa etária, 75% vota na esquerda. Foram mais de 4 milhões de novos títulos. E mais, poderia ser a pá de cal. Por ocasião da diplomação do Lula, o então ministro Benedito baixa e cochicha para Alexandre de Moraes, com os microfones abertos. Missão dada é missão cumprida. Quem deu o golpe em 22? Quem pesou a mão por ocasião das eleições? Sem falar outras possibilidades. O golpe foi dado. Tanto é que o candidato deles está lá. Alguns deles falaram que interferiram sim, mas foi para o bem da democracia. Ora, se o Alexandre de Moraes salvou a democracia no Brasil, se ele evitou que uma ditadura fosse instalada aqui, porque ele viaja de avião particular, ou melhor, de avião da FAB, para assistir Palmeiras e Corinthians em São Paulo. Ele tinha que viajar, como eu faço, de avião de carreira, para ser aplaudido. Nós sabíamos o que daria esse governo. Tanto é que no dia 2 de novembro, uma coletiva minha em Brasília, ficou marcada pelo seu início, quando eu disse: vão sentir saudades da gente. O Brasil estava voando, somando a informalidade num pleno emprego. Terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. Criamos o PIX. O Tarcísio fez barbaridade com seus parcos recursos. Tínhamos negócio com o mundo todo. O nosso agro estava no teto. A nossa equipe econômica era fantástica. Botamos o Brasil num lugar de destaque que ele sempre mereceu. Mas a interferência, a mão pesada, fez mudar o resultado final das eleições. Nós sabíamos o que estava fazendo. Lamentavelmente, a pressão foi enorme, inclusive de fora do Brasil. Mas nós temos esperança. O movimento aqui hoje é pela anistia, pela liberdade das pessoas de bem. Mães, pais, irmãos, avós, pessoas que nunca pegaram em arma na sua vida. Tanto é que entre os condenados que estão respondendo o processo, não achei ninguém com qualquer passagem pela polícia. E digo a vocês, o golpe deles só não foi perfeito porque no dia 30 de dezembro de 22 eu saí do Brasil. Algo me avisou que alguma coisa ia acontecer. Se eu estivesse no Brasil, seria preso na noite de 8 de janeiro. E estaria apodrecendo nas cadeias até hoje, ou quem sabe,
assassinado por esses mesmos que botaram esse vagabundo na presidência. Eu sempre peço a Deus força para resistir, sabedoria para decidir. Nós temos como sair dessa. O ano que vem, o TSE terá um perfil completamente de isenção. E podemos voltar a confiar nas eleições do ano que vem. O atual sistema busca cada vez mais tirar da cédula eleitoral do ano que vem as lideranças de direita. O Caiado está aqui inelegível. Vai recuperar a elegibilidade dele, se Deus quiser. Eu estou inelegível porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como o Lula fez. Dizem que eu sou golpista, porque o Flávio Dino, então o ministro da Justiça, sumiu com as fitas do que acontecia na esplanada. Se o golpe é meu, mostre as fitas. Eu tenho esperança no meu Brasil, porque acredito no povo e em Deus. Nós temos como sair dessa situação. Não se preocupem comigo. Covardia pode acontecer amanhã cedo. Afinal de contas, tem certas pessoas que só sobrevivem fazendo covardia com as outras pessoas. Tenho esperança também que de fora venha alguma coisa para cá. Hoje faltou um filho meu aqui, o 03, que fala inglês, fala espanhol, fala árabe, tem contato com pessoas importantes do mundo todo, está lá nos Estados Unidos. Daqui a 2 semanas, ou 10 dias, a justiça americana começa a investigar o caso Felipe G. Martins. Aquele que foi acusado pelo Fábio Shor e seu chefe de ter fugido do Brasil no dia 30 de dezembro, no avião presidencial no qual fui para Orlando. Ora, prenderam o cara por 6 meses. Me convocaram várias vezes para depor na Polícia Federal. Até para depor sobre importunação de baleia. Por que não me convocou? Para me perguntar se o Felipe Martins estava ou não no meu voo. Chantagearam um tenente-coronel do Exército, ameaçando de prender pai, esposa e filha. Fizeram uma delação com ele, modificada várias vezes. Por que não perguntaram para ele se o Felipe Martins estava no voo presidencial, já que esse coronel estava comigo nesse voo? Queriam, obviamente, ou achavam, que prendendo o garoto, o Felipe, em poucas semanas ele faria uma delação sob medida dessa parte da PF de Alexandre de Moraes. Não conseguiram. O que eles querem é me prender. Como eu disse, a semana passada estava aqui à esquerda. Querem me prender por quê? Acharam dinheiro na minha cueca. Acharam dinheiro em algum apartamento meu por aí. Roubei a Petrobras. Assaltei o fundo de pensão dos Correios. Eu não sou igual a eles. A grande revolta deles, que levantam tudo sobre a minha vida e não acha um só desvio de conduta. Essa semana arquivaram mais um processo, que eu teria comprado 100 imóveis no Vado Ribeira,
de 90 até agora. Narrativas, mentiras, covardia. A mesma coisa o cartão de vacina arquivado. A mesma coisa os presentes. O TCU disse que o presente, independentemente de seus valores, pertence ao respectivo ex-presidente da República. Na verdade, eles não querem a mim, Jair Bolsonaro. Eles querem a vocês. Eu estou no caminho deles. Se acham que eu vou desistir, que eu vou fugir, estão enganados. Eu fiz um juramento e eu cumpro. Defender minha pátria com o sacrifício da própria vida. O que os canalhas querem não é prender de verdade. Eles querem me matar, porque eu sou um espinho na garganta deles. Eu mostrei a vocês que o Brasil tem jeito. Um caipira do Valdo Ribeira chegou na presidência. Só Deus para explicar como. Montamos um ministério de qualidade. Tanto é verdade que temos aqui... Alô. Um dos meus ministros que é governador de São Paulo. Um cara competente, decente, honesto. Assim foi com quase todo o meu ministério. Como Rogério Marinho, Adolfo Saxida, entre outros que estão aqui. Mostramos para vocês as entranhas do poder. Mostramos o que eram os tribunais, o que é o poder executivo, como funciona o legislativo. Pegamos estatais com prejuízos bilionários, entregamos com lucro bilionário. Os bancos oficiais eram uma festa. Cada facção dominava uma diretoria. Fizemos aquilo, não por dizer que seja virtude, mas por obrigação de tratar a coisa pública da forma que ela tem que ser tratada. Não me arrependo do que aconteceu comigo. Se tomei alguma decisão equivocada, não foi por má fé, foi por vontade de acertar, foi por querer fazer do seu país realmente uma grande nação. Hoje temos um presidente que defende terroristas do Hamas, defende ditadores como Maduro e Ortega. Um presidente que não respeita as mulheres. Só fala aquilo que não faz bem à nossa nação. Tenho esperança. Apesar de saber, quem vai me julgar, que nós podemos mudar esse quadro. Mudando esse quadro, eu sempre tenho dito por aí, me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. O outro 50% fica para os partidos dos governadores que estavam aqui. Nós temos como, dentro das 4 linhas, com um Senado forte, não para perseguir, mas para mostrar para qualquer um que queira extrapolar, se assim fizer, vai responder no Tribunal do Senado Federal. Porque ele fez o mesmo em El Salvador. Podemos fazer o mesmo aqui. Graças a Deus, Donald Trump se elegeu nos Estados Unidos. Eu só tenho gratidão a ele pelos 2 anos que ficamos juntos nas nossas respectivas presidências. O Brasil voltará a ser um país respeitado. O Brasil, com seu potencial, fará de todos nós um povo melhor, mais rico e mais feliz. Eu acredito no meu Brasil.
Nós acreditamos no Brasil. Não vamos desistir. Jogar a toalha, pendurar a chuteira, não existe em nosso meio. A luta, repito, é pela liberdade dessas pobres pessoas que estão condenadas apenas de até 17 anos de cadeia. Aqui tem um montão de policial militar que já prendeu muito vagabundo. Duvido, ou raro, foram esses que eles prenderam, que puxaram uma cana de 17 anos. Isso é uma maldade, uma desumanidade. É algo que temos que entender. Se tivesse qualquer um de vocês em Brasília, naquele dia 8 de janeiro, poderia agora estar preso e cumprindo uma dura pena. A Débora é o símbolo para todos nós. Mas Déboras nós temos em nossas famílias. Imagina o suplício da Débora. O pedido de vistas acaba em 3 meses. Já está 2-0 para ser condenada a 14 anos de cadeia. Assim como confirmaram prisão hoje do pipoqueiro, do sorveteiro. Peço a Deus, está errado. Que só 2 ministros lá têm votado pela absolvição dessas pessoas. Os outros 9 é por condenação. 9 ministros votando para condenar pessoas humildes a uma pena tão grave por um crime impossível. Quando fala sítio de defesa, que eu queria dar um golpe em cima disso, o primeiro movimento para sítio de defesa é convocar conselhos. Nenhum conselho foi convocado. Então, nem ato preparatório houve. Vamos esperar o final disso. Mas vamos continuar andando pelo nosso Brasil, mostrando que o Brasil tem jeito, mostrando as injustiças, mostrando aquilo que linguagem lá de fora é conhecido como lawfare, ou seja, o ativismo judicial para caçar a direita, como caçaram Le Pen na França, como quiseram caçar Trump nos Estados Unidos, como caçaram o presidente da Romênia, como Maduro fez na Venezuela, caçando seus opositores, ou botando na cadeia, como Maduro fez em El Salvador, todos os seus 7 oponentes. Eleições 26. Sem Jair Bolsonaro é negar a democracia. É escancarar a ditadura no Brasil. Se o voto é a alma da democracia, a contagem pública do mesmo se faz necessário. Meus irmãos de todo o Brasil, aqui, apesar do momento difícil, a gente consegue recarregar as baterias, se preparar para novas batalhas, mas com a certeza que a vitória virá. A todos vocês, meu muito obrigado por esse momento. Um abraço nos homens, um beijo nas mulheres. E vamos lá, que esse Brasil fantástico é de todos nós. Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Alô, Brasil! Alô, Brasil! E agora, nação brasileira,
o presidente ao lado de Michele Bolsonaro se despede da nação brasileira dizendo: nós estamos juntos, e está dizendo: não houve golpe! Não! Anistia já! Anistia já! E agora, no som do pancadão, o presidente Bolsonaro recebe os seus apoios, aqueles que são amigos e fiéis de todo momento, que estão lutando pela nação brasileira. Obrigado, 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 Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Obrigado, Coronel Zuco. Obrigado ao Rio Grande do Sul. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Se gostou desse conteúdo, já deixe seu like e nos siga para ficar por dentro das notícias. Um forte abraço.